tá estudando inglês, mas na hora de resumir o conteúdo, demora horas e horas e às vezes acaba deixando até de lado por não ter esse tempo? Então vem comigo que eu vou te mostrar a técnica dos 4 passos para resumir o conteúdo de inglês que aprende em apenas 15 minutos. Bora! Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Meu nome é Luciana Lippe, eu sou mentora de inglês, sou idealizadora aqui do Método Raise e tô viajando o mundo enquanto te ensino a ser fluente em inglês e também viajar o mundo se esse for o seu desejo. Falo nesse vídeo aqui da Bósnia, de Sarajevo, da capital, e tô aqui usando bastante o inglês, porque o idioma deles eu não falo, mas tem inglês, eu tenho controle remoto. E resumir o conteúdo que aprende é um dos passos para você chegar na fluência do inglês. Eu já vou te explicar o porquê e a técnica dos 4 passos. Você fica com apenas 15 minutinhos, você vai conseguir resumir esse conteúdo e colocar isso na sua rotina de estudos. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você for novo por aqui, se ainda não é inscrito, eu tenho certeza que você vai aprender muito com os conteúdos aqui. Bom, por que resumir o conteúdo te faz chegar mais rápido na fluência do inglês? Porque quando você resume, você vai colocar ali o principal, a informação que tem que ficar na sua mente. E quando você for fazer a revisão, porque sim, se você não revisar, você vai acabar esquecendo, então a revisão ela é essencial para o conteúdo sair aí da tua memória de curto prazo e ir para a memória de longo prazo, ou seja, daqui a alguns anos você continuar lembrando, você permanecer com essa fluência, mas para isso você precisa ter a informação enxuta. Então o resumo, ele é o passo principal para que você possa investir mais em revisar, e a revisão é a chave da fluência ao longo prazo. That's amazing. Só que o que acontece é que muitas vezes na escola a gente aprendeu a resumir da maneira errada. Como da maneira errada? Faz aquele resumo que era só copia e cola do caderno, sabe? Resumo longo, escrito. E aí na vida de adulto a gente não tem esse tempo todo para parar, nem para estudar, quem dirá para resumir, né? Mas eu vou te trazer aqui 4 tópicos, 4 passos que tem que ter o teu resumo, obrigatoriamente. E aí você pode fazer ele sendo visual, você pode fazer mental map, sendo auditivo, você grava áudio. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu falei sobre como fazer um resumo eficiente. Nesse vídeo eu explico melhor, eu vou a fundo, o que tem que ter, se for verbo, se for acessório, se a pessoa for visual, se for auditivo. Então eu falo bem mais. Aqui eu vou colocar com você só os 4 tópicos, os 4 passos, porque aí você pode rapidinho conseguir fazer. Então bora lá! O primeiro tópico é o que é o conteúdo. Aqui você vai ensinar para sua mente que já sabe português, que já aprendeu o primeiro idioma, como que é a comparação desse conteúdo no idioma mãe. Então você vai falar, por exemplo, o conteúdo em português é isso, isso, isso. E na hora que você tiver que lembrar, fica mais fácil. Porque lembra, você é adulto aprendendo inglês, você já aprendeu um primeiro idioma e você tem que usar esse primeiro idioma ao seu favor, para te apoiar a acelerar aí a fluência do inglês no segundo idioma. Uau! No segundo tópico, você vai colocar como usar. Nesse como usar, aqui vem quais são as regras, então na afirmativa, negativa, interrogativa, se for verbo, se for preposição, qual que é a preposição? Então, a preposição in é as para dentro, ou on é sobre, o et. Então, as traduções, a ordem da frase e também o como usar. Se for verbo, por exemplo, esse verbo eu uso para ação acabada, para ação contínua. Então, qual que é a maneira que eu vou usar? Para que na hora que você tiver que usar, o teu cérebro já ativar essa parte também. Terceiro tópico é exemplos. Aqui é a parte onde você vai colocar o exemplo que você vai usar. Então não é pegar no caderno, exemplo aleatório, sabe o que a gente fazia quando estava na escola? Só para dar um exemplo qualquer? Isso é gastar a energia do cérebro. E já não tem espaço para armazenar tudo. Então você tem que colocar a informação na cabeça da maneira correta. That makes sense. Então é importante você ter em mente, naquele mês que você está estudando, qual que é o teu objetivo? É fazer uma apresentação pessoal? É fazer uma apresentação profissional? É você entender a letra daquela música?
Porque aí você vai estudar o conteúdo e nessa hora aqui do exemplo, você vai colocar uma frase que você vai falar na tua apresentação pessoal. Uma frase que você vai falar na tua apresentação profissional. Então, é um exemplo prático, um exemplo que você realmente vai usar. Para na hora que você estudar um conjunto aí de 4 conteúdos, você conseguir fazer aquela apresentação corretamente, você conseguir entender aquilo corretamente. Então, tem que ser um exemplo real. Ou para viagem, ou para o trabalho, o que for aí o teu objetivo. E por último, mas o mais importante, é erros comuns. Aqui é onde a fluência mora. Porque você precisa ensinar para a tua mente o que não fazer. A tua mente é como se fosse uma criança, tá? Ainda mais depois de adulto, ela é rebelde. Vira rebelde pra caramba. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ensinar assim pra mente. Olha, isso aqui é o errado. Isso aqui, muita gente erra. Por quê? Porque aí, quando você for falar, você já ativa esse gatilho e a chance de você se autocorrigir é maior. Eu falo inglês há mais de 20 anos. Quer dizer que eu não erre? Não. Eu erro no português, que eu falo há 30. Então, você vai errar sempre. A grande sacada é você conseguir se corrigir rápido. Modelar a frase no que você está falando para o erro não ficar tão grotesco ou passar às vezes despercebido. Isso é também fluência, porque falar ali todo certinho, engomadinho, fica muito robô. Não, é você falar, você vai errar e você conseguir contornar. Mas você só consegue contornar se você sabe como que é o certo. Então, qual é o errado, qual é o certo. Então, esses 4 tópicos tem que estar no seu resumo. Então, pra você entender na prática, vamos dar um exemplo aqui do Simple Present. Então, primeiro tópico, o que é o conteúdo? O que é o Simple Present? Ele é o presente em inglês. Só ficaria assim no seu caderno. Como usar? Você vai usar para hábitos, rotinas, fatos da natureza, coisas que são sempre iguais. E aí, como usar na afirmativa? Você vai colocar o verbo depois do I, you, we, they, normal. Mas se for para he, she, it, você vai conjugar. E aí você tem 3 tipos de conjugação. Adiciona o S para meio dos verbos. Se terminar em O, S, SH, X, TH, você coloca ES. Se terminar com Y antes for uma vogal, só coloca o S. Play, plays. Mas se antes for uma consoante, cry, aí fica cries. Tira o Y, coloca IS. Na interrogativa, do para you e they, does para he, she, it, no começo da frase. Do you work here? Does she work here? E na negativa, do not, don't, does not para he, she, it. I don't work here, she doesn't work here. Agora, para exemplos para trabalho. I work from 8 a.m. until 6 p.m. She works from 8 a.m. until 6 p.m. Para viagem, the hotel has good recommendations in the website. Ou se for mais de um hotel, these hotels have good recommendation in the website. Agora, o erro comum é não conjugar o verbo na terceira pessoa, acabar não colocando do e does para pergunta e colocar junto com o verbo to be. Por exemplo, I am at work. Não, o correto é I work. Mas só para você ver, tópico, 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 tópico. Ouviu a pessoa falando no vídeo? Anota o tópico. Ouviu? Anota o tópico. Agora uma dica legal, eu transformei esses tópicos em texto. Eu faço sempre assim quando eu estou estudando italiano ou outro idioma. E aí eu passo o texto para áudio, porque eu sou uma pessoa visual, mas eu também sou auditiva. Então eu tenho os áudios salvos daquele grupo maluco do WhatsApp comigo mesmo, porque aí depois eu só vou ouvindo o áudio e eu lembro. E eu vou ler, eu fiz o textinho aqui, eu vou ler, você vai ver que ficou menos de 2 minutos, hein? Então vamos lá. Simple Present nada mais é do que o presente simples em português, ou seja, um verbo que expressa ação que ocorre todo dia, rotina ou em determinado tempo específico, também usado para fatores da natureza e fatores concretos. Faz calor no verão, ou para descrever um lugar, as pessoas estudam nessa sala. Para fazer frases com verbo na afirmativa, você só tem que falar a pessoa e o verbo. Se for I, you, we, they, o verbo normal. He, she, it, ele, ela ou coisas, aí você tem que colocar o S, ES e ES, dependendo do verbo. A maioria é só o S, mas se o verbo terminar em O, X, CH, SH, coloque S. Exemplo, watch, watches, go, goes. Se terminar em Y, mas antes tem consoante, aí tira o Y e coloca IS.
cry, cries, mas se for vogal, play, plays. Para fazer a pergunta, aí coloco o do na frente, se for o I, o you, o we e o they. E o does, se for he, she, it. Do you work here? Does she work here? E para negar, o do mais not, don't, o does mais not, doesn't. I don't work here, she doesn't work here. Mais frases agora com exemplo para trabalho. I work every day from 8 a.m. to 6 p.m. She works every day from 8 a.m. to 6 p.m. E uma viagem. This hotel has good reviews in the website. E aí aqui ficou has, porque é hotel. Aí é it. Mas se fosse plural, seria these hotels have. E o que a gente tem que ficar atento para não errar é justamente a conjugação do he, she, it. Lembrar de conjugar e na pergunta sempre lembrar de colocar do e does. Não pode misturar com o verbo to be, am, are ou is. Nada de colocar I am work. O correto é I work. E aí, quanto que deu esse áudio aí? Colocou aí na telinha, editor ou termômetro? Acho que deu nem 2 minutos, né? Então você vê, montar aqui, você fez a estrutura depois de assistir o vídeo, né? Tô falando 15 minutos, resumindo. E aí você grava um áudio para você mesmo, um áudio de 1 minuto e meio, 2 minutos, que você vai ter tudo que você precisa lembrar sobre o conteúdo. Então, como é muito mais fácil você resumir e rápido o conteúdo que aprende, só esses 4 tópicos é o que você precisa e você vai seguir esse mesmo passo a passo para qualquer conteúdo. Comenta aqui se você já fazia assim, se você tem facilidade de resumir o conteúdo que aprende e se isso vai te ajudar a economizar tempo na rotina de estudos. Mas se você quiser muito mais dicas de como melhorar a sua rotina de estudos, dicas de produtividade, de gestão de tempo, a nossa plataforma Comunidade Mestres da Fluência vai te apoiar. É uma plataforma completa onde você vai achar vídeos para te apoiar sobre o seu canal de aprendizado, vídeos onde você vai aprender como aprender melhor, como ser mais produtivo, como aproveitar melhor, como melhorar o seu listening, sua fala, sua escuta. E nisso você vai se tornar um mestre da fluência, do inglês e de qualquer idioma que você queira aprender. E olha, a gente lançou a plataforma recentemente, então esse valor eu tenho certeza que em pouco tempo vai aumentar. Se eu fosse você, eu não perderia. É muito conteúdo por apenas R$10 no mês. O link está aqui na descrição para você saber mais. Eu espero que ela te apoie e muito a se tornar um mestre da fluência. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. Bye, bye!